Fala galera, eu sou o Richard, está começando a quarta aula de direção de vocês. E hoje, como vocês já viram as aulas anteriores, vocês já viram a primeira, a segunda e a terceira aula anterior. Se você não viram, corre lá, não perde tempo. Vai lá olhar essas aulas que elas estão bem legal. E hoje a quarta aula, para não ficar muito repetitivo a questão de marcha, a questão de andar ali, eu vou fazer uma aula mais diferente. Como é que eu vou fazer a aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre placas. Vou colocar, a partir desse momento vocês já estão vendo meus pés aqui, porém é só para vocês terem uma ideia ali mesmo, mas eu vou falar mais sobre placas. Vou dar uma aula de comportamento no trânsito, digamos assim. Como é que eu sei quando eu tenho que parar, como é que eu sei qual é essa placa, qual é aquela placa. Então é mais ou menos isso. Se eu tenho que dar pisca ou não, toda essa parte burocrática eu vou passar hoje. E vou fazer um carro vlog ao mesmo tempo. Então vamos para a aula. Agora a gente está saindo daqui da obra abandonada ali. Mas assim que a gente pegar mais a parte da BR ali, a parte do trânsito mesmo, vai ter mais placas. Mas aqui mesmo a gente já começa com a primeira placa. Qual é a primeira placa? Placa de pare. Esta placa aqui. Essa placa indica para te parar. Não quer dizer para te parar e ficar parado ali o resto da vida. Não, é só para te parar naquele momento, analisar, ver se está vindo carro ou não. Por exemplo, agora eu parei, estava vindo uma moto, não está vindo mais carro, continua andando. Mesmo esquema, primeira, segunda, terceira marcha. Então essa é a placa pare. Tem a placa também que indica, na minha cidade não tem muito, mas tem a placa que indica rotatória, que é essa placa aqui. Essa placa indica rotatória, indica a direção que tu tem que fazer a rotatória, que é a placa da rótula. Como eu vou saber se eu estou na preferencial da rótula ou não? A preferencial da rótula é o seguinte: se tu não entrou na rótula, a preferencial não é tua. Se tu tá na rótula, a preferencial é tua. Ah, mas como assim se eu não entrei na rótula, se eu estou na rótula, se a preferencial é minha, que direção que é? É simples. Vai ter uma placa com umas setinhas, que é essa aí que eu mostrei para vocês. Se a setinha está indicando assim, então é para te continuar assim. Se a seta estiver indicando assim, é para te continuar assim, certo? Mas isso é o básico, isso nem precisa saber a placa para te ver que é isso, entendeu? Agora mesmo, estou subindo a subida aqui e em seguida já vou pegar a rótula ali. Aí eu pegando a rótula, eu mostro para vocês como é que é a rótula, se a mão é minha, se a mão não é minha. E tem as placas, aquelas que vocês acho que vocês já conhecem, que é o limite de velocidade, que ela geralmente tem um número com um círculo vermelho. Aqui mesmo, estou pegando uma rótula, certo? Se eu não tiver na rótula, a preferencial não é minha. Se eu tiver na rótula, a preferencial é minha. Aqui mesmo, não estou na rótula. Então, todo carro que estiver vindo tem que esperar passar. Caminhonete fez a rótula agora, está vindo outro carro. Eu tenho que esperar porque eu não estou na rótula, certo? Então, no momento eu já entrei na rótula, agora eu estou na rótula, a mão é minha. Se tiver vindo o carro de lá, eles têm que me esperar, entendeu? Então eu posso ir. Então isso que quer dizer, se tu tá na rótula, a preferencial é tua. Se tu não tá na rótula, a preferencial não é tua. Isso significa estar na rótula. A terceira placa é a placa do quebra-mola. O que é a placa do quebra-mola? É essa placa aqui, geralmente ela é um triângulo com amarelo. Ela indica que tem um quebra-mola à frente. Ou seja, toda placa que vocês virem que for assim, embaixo vai ter um dizer 500 metros, 50 metros, 100 metros, 1 quilômetro. Claro que 1 quilômetro não tem, mas é um exemplo. Então isso indica quando tem um quebra-mola à frente. Tem mais placas também, agora a gente vai passando e eu vou mostrar pra vocês. Placa do ônibus. Geralmente a placa do ônibus, ela fica onde o ônibus estaciona para descer e para carregar e descarregar pessoas. Então o que acontece? Vai ter uma placa do ônibus, que é essa plaquinha aqui. Essa plaquinha do ônibus, ela vai estar parada e logo à frente dela vai ter uma faixa amarela, certo? Então se vocês prestarem atenção ali na esquina, tem uma placa do ônibus. Essa plaquinha aqui, ó. Não sei se eu vou chegar perto até vocês verem ela. Essa plaquinha azul que tá aqui, ó, bem aqui, já mostrei para vocês. A frente dela era para ter, obviamente,
os paralelepípedos aquele amarelo, porque ali indica que tu não pode estacionar, porque o ônibus vai parar ali. E tem isso também, quando vocês vão prestando atenção na faixa. Como eu falei, na minha cidade não tem muito isso, mas vocês têm que prestar atenção. Se a faixa, por exemplo, tá amarelo ali, tu não pode estacionar ali, entendeu? Só na faixa branca ou azul. Faixa branca que eu digo é aquelas beiradas de rua, que geralmente é tudo branquinho. Ali vocês podem estacionar ou podem não estacionar. Então, digamos aqui, a gente tá chegando numa esquina. Como é que eu vou saber que a preferencial é minha? Porque tem essa placa aqui, ó, a placa de pare que eu falei pra vocês. Então, eu vou parar, no momento que não tiver vindo carro, eu vou sair. Olhei pro lado, não estava vindo carro, saí tranquilamente. Agora ali à frente tem outra rotatória e é o mesmo caso. Se eu não estou na rotatória, a preferencial não é minha. Se eu entrei na rotatória, a preferencial é minha. Então a gente está chegando aqui na esquina agora. Eu quero entrar na rotatória, mas eu ainda não estou na rotatória. Então a preferencial não é minha, eu tenho que esperar. Parei, joguei a primeira marcha, como vocês estão vendo ali nos meus pés. Não está vindo mais nenhum carro, posso acelerar e dar pisca. Aquela mulher lá parou, ó. Tá certo, por quê? Porque eu já estou dentro da rótula. Então se eu estou fazendo a rótula, a mão é minha para qualquer mão, entendeu? E assim continua. E tem essa faixa amarela aqui que a gente acabou de passar, essa placa amarela, que indica pedestre. O que indica pedestre? Sabe aquelas faixas de pedestre? Então, sempre que tiver uma placa dessa, eu ia correr, mas também não vou porque o carro está sem gasolina. Então indica a faixa, a travessia de pedestres. Eu tenho que parar se tiver algum pedestre, mas se não tiver, posso seguir minha vida. Tipo aqui, ó, tem um cara querendo parar, aperto a sinalização para ele passar. Obviamente que mais pessoas deviam fazer isso. O carinha vai passar ali, joga a primeira marcha normal, continua minha vida. Só vou parar de sinalizar quando eu já estiver numa velocidade da via, que é a 40 por hora. Aí sim eu parei de sinalizar. Por quê? Porque isso é importante, porque o carro que está vindo atrás de ti, tu sinalizou que tu vai parar. O carro bom, aquele cara vai parar. Então ele sabe que tu tá 0 por hora, tá sinalizando o pisca-alerta. De imediato tu desligar e seguir andando tua vida, vai vir um carro na mesma velocidade que tu tava e não vai saber se tu tá devagar ou rápido, porque ele não viu se tu parou na faixa de pedestre ou não, entendeu? Então o que acontece? Tu vai sinalizar até 40 por hora, que enquanto estiver sinalizando, ele vai ver que alguma coisa tem, ou tu tá devagar, ou tu tá parando, algo tem. Então por isso que é importante sinalizar até a velocidade da via. Depois que eu já estou 40 por hora, o carro que vem atrás de mim já vou estar na velocidade dele e assim é. Outra placa que tem é uma placa circular, que é esta placa aqui, que um Ezinho. O que significa isso? Pode estacionar, é permitido estacionar. Agora eu vou parar por aqui porque eu preciso abastecer. E tem outra placa que é muito importante que vocês têm que prestar atenção, é essa do nível de combustível. Se vocês não abastecerem, o carro morre. E é mais ou menos isso. Era um videozinho bem simplesinho, eram algumas placas. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre placas, mais conteúdo sobre mais esse tipo de conteúdo, vocês comentem aí, se inscreve. Só assim vocês vão estar fortalecendo o canal e me ajudando a trazer mais conteúdo para vocês. O vídeo de hoje era esse. É nóis, valeu e fui. Agora eu vou ter que abastecer, o carro ficou na reserva, né?